Bom, pessoal, vamos dar continuidade à correção da atividade domiciliar 16 e vamos para o exercício 3, continuando o raciocínio do exercício 2 de potência. No exercício 2, nós calculamos potência de base sem sinal, tá? Nós agora faremos cálculo de potência com base positiva e sempre que a gente disser que a base é positiva, o número tem que estar entre parênteses, tá bom? Então, no caso da letra A, mais 7, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, a gente vai dizer que o mais 7 é a base. E como é elevado ao quadrado, eu vou repetir ele 2 vezes. Lembrando que potência é multiplicação de mesma base. Sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo, porque na multiplicação a gente faz regrinha de sinais, tá? Se os 2 números, 3 números, 4 números forem positivos, o resultado sempre será positivo, a gente vai ver. Então, no caso da letra A, mais 7 elevado ao quadrado, então é mais 7 vezes mais 7, aqui não é uma continha de mais, é uma continha de vezes, porque potenciação é multiplicação. Então, aqui a base é mais 7, ela está entre parênteses, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos primeiro fazer a regrinha de sinais, que nesse caso a gente nem precisa, porque se tudo é positivo, o resultado vai dar positivo, mas só para vocês lembrarem, multiplicação de sinais iguais, de 2 sinais iguais, o resultado é positivo. Então, aqui a gente faz a regrinha de sinais. Positivo. E agora esquece o sinal e multiplica. 7 vezes 7, 49. Na letra B, a base está entre parênteses e ela é mais 3, elevado à terceira potência. Então, são 3 vezes o mais 3. Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Então, como que a gente faz? Como tudo é positivo, não tem como, lógico que vai ser positivo o resultado. Base positiva é sempre positivo o resultado. Então, aqui a gente coloca o sinal de positivo e vai fazer a multiplicação. Então, a gente multiplica assim, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora a letra C, mais 4 elevado à quarta potência. É o mais 4 vezes o mais 4 vezes o mais 4 vezes o mais 4. Muito bem. Tudo positivo, resultado positivo. E aí, a gente vai multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, ou 4 vezes o 16, 64. Vezes 4, 4 vezes o 64, 256. Letra D, mais 8 elevado ao quadrado, é mais 8 vezes mais 8. Então, vai dar positivo e vamos multiplicar. 8 vezes 8, 64. 5 elevado à terceira potência, ou 5 elevado ao cubo. Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. A gente sabe que vai ser positivo. E vai multiplicar só um número, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, ou 5 vezes o 25, dá 125. E letra F, mais 6 elevado ao quadrado, ou mais 6 vezes mais 6. Então, a gente multiplica só um número, 6 vezes 6, 36. Agora, aqui no número 4, também é potenciação. A base está entre parênteses, só que a base agora é negativa, tá? Nós vamos multiplicar e depois eu vou lembrar da regrinha que existe quando a base é negativa. Sabendo essa regrinha, você não vai precisar fazer o joguinho de sinais, mas vamos fazer. Menos 7 elevado ao quadrado. A base é o menos 7. Então, é menos 7 vezes menos 7. Primeiro, então, vamos fazer a regrinha de sinais. Multiplicação. 2 sinais iguais, resultado é positivo, tá?
e multiplica 7 vezes 7, 49. Agora, a letra B, menos 3 elevado ao cubo, é o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3. E aí, nós vamos fazer aqui a regrinha de sinais de 2 em 2, olha, menos e menos, dois sinais iguais. Esses dois sinais iguais resultam em positivo, tá? Dois sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. Agora, você vai fazer a regrinha de sinais com esse resultado e com o próximo número, com o sinal do próximo número. Esse sinal é mais, esse sinal é menos. Sinais diferentes dá negativo. E agora a gente vai multiplicar os números, olha. Então, o resultado é negativo, vai ser menos. E vamos ver quanto. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, o resultado deu 27 negativo. Menos 4 elevado à quarta potência. O menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. E aí, a gente vai fazer a regrinha de sinais. Olha, dois sinais iguais dá positivo. Se eu quiser, eu posso fazer esses dois aqui, ó. Dois sinais iguais dá positivo. E eu fiquei com dois positivos, ó. Dois sinais iguais dá positivo. E a gente vai multiplicar os números. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Letra D, menos 8 entre parênteses elevado ao quadrado. É o menos 8 vezes o menos 8. Dois sinais iguais, resultado positivo. 8 vezes 8, 64. Agora, menos 5 elevado ao cubo é o menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aí, vamos fazer a regrinha de sinais de 2 em 2. Esse com esse, dois sinais iguais dá positivo. Agora, você vai fazer a regrinha de sinais com o resultado que deu mais, com o último, que é o menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. E aí, a gente vai multiplicar os números. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, negativo. E agora, menos 6 elevado ao quadrado. A gente vai fazer a regrinha de sinais. Dois sinais iguais, positivo o resultado. Então, aqui vai dar mais. Faltou um sinalzinho de igual aqui. Vai dar mais. E multiplica. 6 vezes 6, 36. Feita a regrinha de sinais, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando a base é negativa, a base é entre parênteses, tá? Quando a base é negativa, o expoente for par, o resultado é sempre positivo, tá? Base negativa, entre parênteses, base negativa, e o expoente for ímpar, ó, o resultado dá negativo. Então, quando a base for negativa e ela estiver entre parênteses, a gente não precisa nem fazer a regrinha de sinais, vamos guardar a seguinte regra. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Se multiplica só um número. Base negativa, entre parênteses, expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Então, não precisa fazer regra de sinais. Então, vamos voltar lá no número 3. Base positiva, não importa o expoente, sempre vai dar positivo, tá? Base positiva, entre parênteses, sempre vai dar positivo. Base negativa, entre parênteses, aí a gente vai pensar no expoente. Se o expoente é par, resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, resultado é negativo. E o número 5? A diferença aqui do número 5 é que o número não está entre parênteses, tá? Então, o sinal que acompanha o número não é da base. O sinal que acompanha o número é como se fosse uma continha que seria feita com essa potência que está a seguir. É como se tivesse um outro número antes e que seria somado a 7 ao quadrado, tá? Então, quando
a potência não estiver entre parênteses igual a 3 ou 4, a gente repete o sinal. Então, olha só, aqui o sinal é mais, o resultado vai ser mais. Na letra B, o resultado é menos, o resultado vai ser menos. Na letra C é mais, o resultado vai ser mais e assim por diante. Então, quando a potência não estiver entre parênteses, o resultado, o sinal do resultado é o mesmo sinal que acompanhou a potência, tá? Aqui a gente não vai fazer regrinha de sinais e não vai se preocupar com o expoente. Basta repetir o sinal. Então, olha só, a gente repete o sinal, olha o sinal aqui, ó. E é no resultado. E vai só fazer a potência, que é a multiplicação de mesma base. Aqui é 7 elevado ao quadrado, então 7 vezes 7, 49, tá? Aqui o sinalzinho de menos vai repetir lá no resultado. E a gente vai fazer a continha só com a base e o expoente. Aqui é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Aqui o resultado é positivo, traz para cá o sinal. E vai fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Repete o sinalzinho de menos. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E repete o sinalzinho que acompanhou. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E acompanha o sinalzinho dele, que era o mais. Ok? Agora vamos para o número 6, que é calcular a potência, tá? Quem quiser pode fazer de cabeça e já dá o resultado, tá bom? Lembrando das regrinhas, expoente 0, base 1, base 10, que a gente não precisa perder tempo fazendo continha. Então, aqui, olha, base positiva, vamos observar que estão todos entre parênteses, tá bom? Base positiva, resultado positivo. Não importa o expoente. Quando a base é positiva, o resultado é positivo e a gente vai calcular só o valor da base. Aqui é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9. Resultado mais 9. Base positiva, resultado positivo. 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Base positiva, resultado positivo. 7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Agora aqui, base negativa. Expoente par, aí a regrinha. Base negativa, expoente par, resultado positivo. E a gente vai multiplicar o número 11 vezes 11, porque são dois 11, ó. 11 vezes 11, 121. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, a gente vai multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Expoente 0, o resultado é sempre 1, tá? Agora, expoente 1, é só ele, é só uma vez. E se é só uma vez, você repete. Expoente 0, resultado é sempre 1. Agora aqui, base negativa, tá? Expoente 1, é só repetir a base, até porque o expoente é ímpar. Então, vai dar menos 9. Aqui na letra G, o expoente também era 1, mas a base é positiva, o resultado positivo. Repetiu 6. Aqui é uma vez só, então você repete ele também, é o menos 9. Base positiva, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 8. Base negativa, expoente ímpar. Vai dar negativo. 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Letra L. Expoente 1, repete a base. Menos 35. Agora, menos 1 elevado ao cubo.
é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo. Lembra que quando a base é 1, o resultado é sempre 1. Como o expoente aqui era ímpar, deu negativo. Agora, se fosse assim, menos 1 elevado à segunda potência, tá? Base negativa, expoente par, resultado é positivo. E aqui daria mais 1, porque é menos 1 vezes menos 1. Menos e menos, sinais iguais, dá positivo. Número 7. Calcule as expressões numéricas. Menos 6 ao quadrado, entre parênteses, menos 12. Então, esse menos 6 aqui, vou botar aqui no rascunho. Menos 6 ao quadrado é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6, tá? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, é por isso que aqui deu mais. E aí é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então, menos 6, entre parênteses, elevado ao quadrado, dá mais 36. Repete o menos 12. E aqui você vai ler. Tenho 36 para pagar 12. 36 paga 12? Sim, sobram 24. 24 positivo. Letra B. Mais 5 vezes mais 6 menos 3 ao quadrado. Aqui a expressão apresenta potência. Toda vez que tiver potência numa expressão, a gente tem que calculá-la primeiro. Então, aqui, o que a gente fez aqui? Repetiu o menos 5, o vezes, repetiu o menos 6. Repetiu esse sinalzinho de fora do parênteses e a gente foi calcular essa potência. E eu coloquei em amarelinho para destacar a continha que foi feita. Menos 3 ao quadrado. Primeiro, está entre parênteses, então, potência negativa de expoente positivo dá mais, tá? E aí, aqui seria 3 vezes 3, 9, tá? Menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado é a regrinha da base negativa. Base negativa, expoente par, resultado é sempre positivo, tá bom? E aí, aqui, na verdade, é o menos 3 vezes o menos 3. Já poderia ter colocado mais 9, mas eu quis colocar em forma de multiplicação. Então, aqui a gente ficou menos 5 vezes mais 6 menos 3 vezes menos 3. Então, esse menos 3 vezes menos 3 é o resultado, é a continha que tem que ser feita para calcular essa potência, que na verdade dá mais 9. Mais porque a base é negativa de expoente par. E é 3 vezes 3, 9. Em verdinho, eu destaquei em verde e a gente já fez essa multiplicação aqui, olha. 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Multiplicação, a gente faz regra de sinais. 2 sinais diferentes dá negativo. Então, o menos 5 vezes o mais 6 deu menos 30. E o menos 3 elevado ao quadrado deu mais 9. Esse sinalzinho de menos, ele está aqui e ele veio para cá. Agora é uma continha de menos que a gente tem que eliminar parênteses. E aí aqui ficou assim, menos 30 dentro do parênteses. Não tem sinal aqui na frente, repete. Para eliminar o parênteses, repete o de dentro. Menos 30. E aqui a gente tem que fazer a regrinha de sinais com esses dois aqui, ó. Sinais diferentes para eliminar o parênteses dá menos. Menos 9. Então, nós ficamos menos 30, menos 9. Como é que a gente lê isso? Devo 30 e devo 9. Se eu devo 30 e eu devo 9, eu devo 39. É o resultado da letra B. Na letra C, nós temos, entre parênteses, menos 8 elevado ao quadrado, dividido por menos 16, entre parênteses, mais 5. Então, a regra manda primeiro calcular a potência. Menos 8 ao quadrado é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8, porque são duas vezes
2 vezes o menos 8. Menos 8 vezes menos 8. E aí a gente pode fazer, olha, multiplicação, sinais iguais, dá positivo. 8 vezes 8, 64. Se lembrar da base negativa, expoente par. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. 8 vezes 8, 64. Aí repetir o sinalzinho de dividir, repetir o menos 16 e dividir o mais 5. Então, agora a gente está aqui nessa linha. Agora, a regra é fazer o que primeiro? A divisão ou a continha de mais? Primeiro é a divisão. Então, eu vou dividir 64 por 16. Divisão tem regra de sinais, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Regrinha de sinais. Sinais diferentes dá menos. E agora a gente divide. 64 dividido por 16, quantos 16 cabem no 64? Cabem 4. Então, aqui deu menos 4. E a gente repetiu mais 5, ó. E aí, agora a gente vai fazer a continha final. Devo 4 e tenho 5 para pagar. 5 paga 4, paga. Se paga, sobra. Sobra 1, resultado final. Agora, na letra D, a gente tem uma potência, a gente tem uma outra potência, tem uma outra potência e tem uma continha de vezes aqui no final. Então, eu vou calcular essa potência, essa e essa. A primeira potência é expoente 0, então não precisa fazer conta, bota 1, tá? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a continha do menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado, a base está entre parênteses, é o menos 3 vezes o menos 3. E menos 3 vezes o menos 3 são dois sinais iguais para multiplicar. O resultado vai dar positivo. E se a gente lembrar da regrinha de base negativa expoente par, dá positivo. 3 vezes 3, 9. Repete esse sinalzinho de mais. Menos 2 elevado ao cubo. Que continha é essa? Menos 2 elevado ao cubo. É o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, a gente primeiro vai fazer a regrinha de sinais. E vamos pensar na própria regrinha da base negativa. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo aqui, ó. E aí, quanto vai dar isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Bota o 8 aqui. E, por fim, repete o vezes menos 1. Repete ele aqui, porque ele não tem nada para fazer por enquanto. Então, nós ficamos aqui assim. 1 mais 9 mais menos 8 vezes menos 1. A regra manda agora fazer a multiplicação. Por isso que eu coloquei, olha, fazer a multiplicação. Fizemos as potências. Agora, a gente chegou aqui embaixo, tem uma multiplicação. Então, primeiro, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, eu vou repetir. 1. Posso eliminar o parênteses do mais 9. Posso tirar esse mais 9 do parênteses fazendo a regrinha de sinais, olha. Sinais iguais positivos. Já tirei o 9 do parênteses, não tem problema. Não estou fazendo continha aqui. E vou repetir esse sinalzinho de mais, que ele é da continha. E vou fazer essa multiplicação aqui. 8 vezes 1 dá 8, tá? Agora, menos com menos dá mais. Ó, meu gabarito estava errado. Vou revisar aqui. Repetir o 1. 3 vezes 3, 9, positivo. Tirei do parênteses sinais iguais. Repeti esse sinalzinho de mais aqui. E fui fazer a multiplicação. O 8 é negativo e o 1 é negativo. Sinais iguais dá positivo. E a gente faz a multiplicação do 8 com 1. 8 vezes 1, 8. Então, ficamos assim. 1 mais 9, e agora a gente vai tirar do parênteses esses aqui, esse aqui. O sinal de fora é mais, o de dentro também é mais, sinais iguais dá positivo, ó, aqui é positivo, tá? E aí, eu vou tirar isso daqui que tá errado,
sobrou aqui uma continha de mais, que a gente pode fazer tudo de uma vez só. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18 é o resultado final. Muito bem. Agora a letra E. A letra E, as nossas potências não estão dentro do parênteses, então o sinal que acompanha a potência não é da potência. Então, não tem regrinha de sinais aqui. Então, olha só. 3 elevado ao quadrado. O 3 é positivo, então o resultado vai dar positivo de qualquer maneira. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Estou fazendo um rascunho. 3 vezes 3, 9. Esse sinal de menos eu repito. Agora, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Já vou eliminar o parênteses aqui, olha. Menos fora e menos dentro, tá? Menos fora e menos dentro vai dar mais. Sinais iguais dá positivo. Tirei o 2 do parênteses. E aí, repeti o menos 4. Botei o menos 4 aqui. Muito bem. Aí agora tá pedindo fazer a multiplicação, tá? E aí vamos lá. Repete o 9, repete o menos 16 e vamos multiplicar. O 2 é positivo, mais com menos dá menos, 2 vezes 4, 8. Menos 8. E aí, agora a gente vai fazer a continha. Tem duas continhas de menos, olha. 9 menos 16. 9 paga 16? Não, não paga. Então, olha, é negativo. Fica faltando 7. Então, esse 7 é do 9 menos 16, ó. 9 menos 16 menos 7. Repete o menos 8. E aí, a gente ficou no final. Devo 7 e devo 8. Devo 7 e devo 8, eu devo 15, resultado final. Agora, para encerrar, hein? A letra G. A gente tem ainda 4 expressões, mas a gente já está encerrando. A letra G está assim, entre parênteses, menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 6. A regra manda primeiro fazer a potência. E aí, vamos lá. Menos 7 ao quadrado, a base é menos 7. Então, é menos 7 vezes menos 7, tá? Vou repetir esse menos, vou repetir esse menos 7, repetir o vezes, repetir o menos 6. Ó, o menos 7 ao quadrado é aquela regrinha da base negativa. Base negativa com o expoente par dá positivo aqui, ó. Já podia ter colocado direto. E 7 vezes 7 dá 49. Agora, vou repetir esse sinalzinho de menos, vou colocar ele aqui, e vamos fazer essa multiplicação. Porque depois de resolver potência, a gente tem que fazer multiplicações. Então, aqui tem uma multiplicação. Então, a gente vai fazer, olha só, o 7 negativo vezes o 6 negativo. Vamos repetir esse sinalzinho de menos que está fora do parênteses e vamos fazer a multiplicação. E aí, 7 negativo com 6 negativo, sinais iguais dá positivo dentro do parênteses. 7 vezes 6, 42. Então, nós ficamos com mais 49, que é o resultado dessa potência, menos, e dentro do parênteses, que é o resultado dessa multiplicação, deu mais 42. Por que deu mais 42? Porque o 7 e o 6 têm sinais iguais, isso aqui é uma multiplicação. Agora, nós ficamos mais 49 menos, que esse menos aqui, ó, desde lá de cima, mais 42. Vamos eliminar o parênteses fazendo a regrinha de sinais. Repete o mais 49, faz a regrinha de sinais. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. E repete quem está dentro do parênteses, que é o 42. E ficamos, tenho 49 para pagar 42. 49 paga 42, paga, sobra 7, resultado mais 7. Agora, a letra H, a gente tem um colchetes, tá?
a gente tem um colchetes. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Dentro do colchetes, a gente tem uma divisão. Fora do colchetes, a gente tem uma potência. Olha lá um expoentezinho fora do colchetes. Então, a regra manda fazer o parênteses primeiro, tá? Vamos lá. Então, a gente repete, chega aqui, abre o colchetes. Dentro do colchetes, a gente tem uma divisão. Menos 8 dividido por mais 2. Regrinha de sinais. O 8 é negativo, o 2 é positivo, sinais diferentes dá negativo. E quanto é que é 8 dividido por 2? Dá 4. Então, deu menos 4 dentro do colchetes. E aí, fora do colchetes, olha, tem um expoente. Então, a gente tem que botar ele aqui. Então, nós ficamos menos 4, menos o resultado de dentro do parênteses, que aí ficou agora o colchetes, menos 4, elevado ao quadrado, menos 6. Olha o menos 6 aqui. E agora, a gente tem que resolver a potência. Vou repetir o menos 4, vou repetir o sinalzinho de menos que está fora do colchetes e vou trazer para o rascunho, que eu até coloquei em verdinho. Menos 4 elevado ao quadrado é o menos 4 vezes o menos 4, tá? E aí, a gente pode lembrar da regra. Base negativa com expoente par, resultado é positivo, porque sinais iguais, 2 sinais iguais, dá positivo. E quanto é que é 4 vezes 4? 16. Então, nós ficamos dentro do colchete com 16, menos 6 que já estava lá fora. Vamos agora eliminar o colchetes, porque tem 2 sinais, um fora e um dentro. Então, agora que esse menos 4, já vou até tirar ele do parênteses, porque não tem nada na frente dele. Vou tirar, para simplificar essa expressão. Vou tirar, tirei, ó. E agora vamos eliminar o colchetes. Sinais diferentes dá menos, repete quem está dentro. E copia quem estava fora. E ficamos assim, devo 4, devo 16 e devo 6. Devo 4 e devo 16, eu devo 20. Mais uma dívida de 6, eu devo 26, é o resultado final. Letra I. A letra I, a gente tem uma divisão, uma potência, uma continha de menos, e outra divisão e outra com uma potência. Então, primeiro a gente tem que resolver as potências, tá? Então, eu vou repetir o 576 negativo, vou repetir a continha de dividir, e a gente vai calcular essa potência. Menos 12 elevado ao quadrado é o menos 12 vezes o menos 12. Vou repetir esse sinal de menos, o menos 125, vou repetir o sinal de dividir, e agora é menos 5 elevado ao quadrado, que na verdade é o menos 5 vezes o menos 5, tá? Muito bem. Tanto o menos 12 quanto o menos 5, os dois são potências de base negativa, e os dois são de expoente par. Então, o resultado deles vai ser, no caso do 12, vai ser mais, e no caso do menos 5 vai ser mais também, porque os dois são base negativa de expoente par. Bom, repetimos o 576 negativo, repetimos o sinalzinho de dividir e calculamos aquela potência. 12 vezes 12 dá 144. Como a base negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Por que o resultado é positivo? Porque menos com menos são dois sinais iguais. Aí repete o menos, repete o menos 125 e vamos calcular a potência que está em verdinho. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos são dois sinais iguais, dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, nós ficamos agora com as potências resolvidas, tá? E o que aconteceu? Nós temos agora uma divisão, ó, menos 576 dividido por mais 144, menos 125 dividido por 25. Então, nós temos duas divisões. A gente tem essa divisão e essa. Então, esse sinalzinho de menos, que ele está aqui, ó, ele está aqui, ele vai continuar aqui. Esse sinalzinho de menos, ele vai ser usado só no final, porque ele é uma subtração, e a subtração fica para o final. Primeiro, agora, a gente vai calcular
as divisões, e são duas, tá? Lembrando que divisão também tem regrinha de sinais. Primeiro a gente faz a regra de sinais. Esse número é negativo, esse é positivo, então os sinais são diferentes, o meu resultado vai dar negativo. Agora a gente faz a conta. 576 dividido por 144, quantos 144 cabem dentro do 576? Cabem 4. Então, essa divisão dá menos 4. Deu menos porque os sinais eram diferentes. E deu 4 porque o 144 cabe 4 vezes no 576. Esse sinalzinho aqui, eu repeti, vou colocar ele aqui, ó. E agora eu vou fazer a outra divisão. Primeiro a gente vai fazer a regrinha de sinais. O 125 é negativo, o 25 é positivo. Sinais diferentes vai dar negativo. E agora a gente faz a divisão do número. 125 dividido por 25. Quantos 25 cabem no 125? Se você contar de 25 em 25, você vai ver que o 25 cabe 5 vezes dentro do 125. Então, nós ficamos. O resultado da primeira divisão deu menos 4. O resultado da segunda divisão deu menos 5. E entre esses dois parênteses, a gente tem a continha de menos, tá? Então, agora eu vou para a penúltima linha. Vou eliminar parênteses. E aí, a gente tem aqui. Na frente do menos 4 não tem nada. Então, eu só repito quem está dentro, ó. Eliminei o parênteses. E aí, agora, para eliminar esse parênteses aqui, a gente vai ver que aqui fora é menos. Mas aqui dentro também é menos. 2 sinais iguais dá positivo. Então, esses 2 sinais viraram mais e a gente vai repetir o 5. E como que eu vou ler isso? Devo 4 e tenho 5 para pagar. 5 paga 4, paga, sobra 1, encerrou. E a última questão, que é a letra J. Menos 2 elevado ao cubo mais menos 3 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao cubo, base negativa. Expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Porque menos e menos são 2 sinais iguais, dá positivo. Esses 2 deram positivo, com esse negativo vai dar negativo. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu nem precisava fazer essa linha aqui, eu já podia fazer de cabeça, eu podia pensar assim. Base negativa, expoente ímpar, dá negativo. E agora eu calculava. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Já botava aqui, eu pulava essa linha aqui. Essa linha era desnecessária, tá? A gente repete o sinal de mais. E aqui, menos 3 ao quadrado é o menos 3 vezes o menos 3, tá bom? A mesma coisa aqui. Potência de base negativa. Expoente par, resultado dá positivo. Resultado dá positivo. E quanto é que é 3 vezes 3? 9. Então, essa segunda linha, a gente podia ter pulado, já passava direto para cá, podia fazer de cabeça. Base negativa, expoente ímpar, negativo. Base negativa, expoente par, positivo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. E aí, agora a gente vai eliminar o parênteses. Sabendo que na frente do menos 8 não tem sinal, repete quem está dentro do parênteses. Tira o parênteses, só repete quem está dentro. E aqui a gente vai eliminar o parênteses. Fora e dentro, sinais iguais, dá positivo. Ficamos, então, menos 8 mais 9. Agora uma continha de menos ou de mais. E aí vamos pensar. Devo 8 e tenho 9 para pagar. 9 vai pagar 8, então uma continha de menos. 9 pagar 8, paga. Se paga, sobra. Se sobra, é positivo. E sobra quanto? Sobra 1. Tá? Então, chegamos ao final da nossa correção da atividade domiciliar 16. Ok, pessoal? Um abraço a todos.